Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um Papo de Divã. Eu sou Bianca Cirilo e hoje nós vamos conversar sobre um tipo de padrão de comportamento de abusadores que é conhecido popularmente como morde e assopra. Na realidade, o morde e assopra se refere à oscilação entre agressividade e gentileza. É um padrão de abuso ou de comportamento abusivo muito perigoso pela confusão que ele gera, ou seja, é comum abusadores apresentarem esse padrão, mas também é comum que as vítimas que sofrem esse tipo de assédio com essa característica peculiar desse tipo de padrão, é comum as pessoas acreditarem que isso é uma oscilação que faz parte do comportamento humano. Ora nós estamos bem, ora não estamos bem. Ou seja, quando você está no terreno de uma relação abusiva, esse tipo de critério muda. Porque o abusador, ele oscila de uma maneira manipuladora. Ele sabe, na maioria dos casos, o que ele está fazendo. Ele utiliza esse padrão do morde e assopra de uma forma estratégica para manter um controle emocional, para manter a pessoa afetada sob o domínio da vontade dele, sob o domínio do que ele acha bom, do que ele gostaria que acontecesse. Na realidade, nós sabemos que vários são os padrões de comportamento de abusadores. O mais conhecido é o padrão da vítima, que todo mundo já sabe, e o padrão também do dono da verdade. Eu considero esses dois padrões, o da vítima e o dono da verdade, como padrões de crivo diagnóstico, ou seja, a partir da apresentação das queixas que as vítimas trazem com relação ao comportamento do abusador, dizendo que ele gosta sempre de ter razão, que ele, enfim, não admite em nenhum momento estar errado, ou sempre é a vítima, tudo é pior para ele. Quando as pessoas começam a trazer esse tipo de queixa, eu já considero ali a possibilidade de uma relação potencialmente abusiva. Por quê? Porque são padrões muito clássicos, esses dois. O padrão morde e assopra, ele não necessariamente vai aparecer sempre, mas ele também é muito comum. Não tão comum como esses dois, mas ele é bem presente. E na realidade, essa oscilação entre agressividade e gentileza, ela vai acontecer em situações variadas. Eu vou contar um caso aqui que vai ilustrar um pouco como é que esse padrão funciona. Vou contar apenas um pedaço do caso para que vocês entendam, vou fazer um recorte para que vocês entendam como é que isso acontece. Muito bem. Uma mulher casada com um abusador, casada pela segunda vez, e na realidade o marido era um homem extremamente sedutor, envolvente, e no relato ela diz que isso fez com que ela se apaixonasse rápido, inteligente, bom papo, enfim. O cara era o máximo, pelo menos se apresentava assim. E com o tempo de casamento, eles costumavam sair, até que um dia eles saíram para um bar, encontraram vários amigos e ele bebeu demais. No que ele bebeu demais, ele começou a fazer várias críticas ao comportamento da esposa na frente das pessoas. A situação ficou tão insustentável que ela resolveu ir embora na frente. Ela foi para casa. Quando ele chegou em casa, ela já estava dormindo, ou fingiu que estava dormindo, e no dia seguinte ela resolveu tirar satisfação com ele, perguntar o que foi aquilo, dizendo que ela não ia admitir aquele tipo de comportamento, estabelecendo os limites necessários para aquele tipo de assédio, aquele tipo de agressividade. O que ele fez? Aí começa a manipulação, começa a coisa séria. Ele disse que ele gostaria de compensá-la, que ela o desculpasse. Parênteses, abusadores nesse padrão morde e assopra, eles vão pedir desculpas, falsas desculpas, eles vão demonstrar um comportamento empático, que a princípio você vai acreditar que aquele comportamento é um comportamento verdadeiro, mas não é. E voltando ao caso, o que ele disse? Ele disse que precisava compensá-la, que ela desse mais uma chance para ele, porque ela realmente ficou bastante aborrecida, enfim, claro que ficou. E aí, assim foi feito. Ela deu a segunda chance, não sei se era a segunda, mas deu uma chance. E ele começou a se comportar de uma maneira completamente gentil. Levava flores com frequência,
começou a fazer as vontades dela, começou a estar disponível, demonstrando um interesse pelas coisas que faziam parte da vida dela, da vida mais privada, digamos assim, né, que não estava compartilhada com ele. Ela começou a perceber que ele estava muito, muito solícito. E isso fez com que ela relaxasse. Prestem atenção nisso. Olha só, no momento em que vocês relaxam, é a hora que o abusador está ganhando a confiança para estabelecer o padrão morde-a-sopra. Agora, ela está de novo, ou ele está, enfim, a pessoa afetada, está de novo sob o meu domínio. Você começa a confiar e você relaxa, você não se arma mais, você não acredita que a pessoa vá ter aquele comportamento inconveniente, explosivo, completamente, enfim, lamentável, que te coloca numa situação vexatória. E aí, no momento em que ela relaxou, ele continuou com aquela gentileza, até que chegou um dia onde eles foram comemorar o aniversário de casamento. E nessa comemoração, o que ele fez? Ele bebeu um vinho, mas não se comportou a princípio, não agrediu, pelo menos não verbalmente, a agressão vem agora. Ele começou a paquerar a garçonete. E paquerando a garçonete, na frente dela, ela percebendo aquele comportamento inconveniente, ele tecendo vários elogios à menina, dizendo que ela estava em ótima forma, se apresentando gentil, fazendo perguntas inconvenientes para a moça. E aí, ela começou a ficar numa situação muito difícil de novo, até que num determinado momento, onde houve uma brecha, ela começou a questioná-lo. Que história é essa de você ficar paquerando a garçonete? Que história é essa de você agir dessa maneira? E aí, o que ele diz? Aí que entra o grande perigo. Ele pede desculpas novamente. As desculpas, considerando que um abusador nunca pede desculpas, quando ele pede, você acha que realmente está acontecendo uma transformação planetária, porque aí ele vai continuar daquela forma. Você acredita nisso? E ele pede desculpas. Ela acredita e diz assim, olha a frase perigosa, ele diz assim para ela, aquilo não teve importância, eu só estava tentando ser gentil, você é a mulher da minha vida. E começou a seduzi-la e passou a noite toda, o restante da noite, olhando para ela, dizendo que ela era linda, a mulher da vida dele, e ela foi acreditando nisso. Vamos lá, vamos analisar, qual o risco desse padrão? Esse caso que eu trouxe não é um caso tão clássico de morde-a-sopra, porque morde-a-sopra, geralmente você pensa logo em comportamentos que são mais explícitos. Uma hora ele está extremamente agressivo, outra hora ele está bonzinho. Não, esse caso que eu contei, ele é extremamente estratégico, ele é sutil em alguns momentos, ele pede desculpas, envolve, com isso ele vai fazendo, que aí que entra o grande perigo e o objetivo desse tipo de padrão de comportamento de abusadores. Ele não quer que você saia da relação. O objetivo é fazer com que você continue capturado por esse tipo de comportamento, porque a dúvida se ele mudou ou não, ou a confiança de que ele pode mudar um dia, vai fazer com que você permaneça aceitando aquele tipo de atitude. Há ali uma maneira muito descarada, digamos assim, de se apresentar, ou seja, há toda uma postura onde ele te manipula dizendo que vai mudar, mas ele não vai mudar. Então, descaradamente, ele te mantém ali refém. Na realidade, o que ele quer é que você não saia da relação e ele quer continuar também mantendo você preocupada com ele. Ou seja, no momento em que você está tentando decifrar o enigma, qual vai ser o próximo ataque? Será que vai ser gentil agora? Esse movimento e essa desculpa sutil faz com que você continue investindo no relacionamento, criando a expectativa de uma mudança, de uma melhora. Quantas vezes eu já ouvi isso e as pessoas vão acreditando nisso, elas vão se envolvendo e cada vez mais se enrolando até que o abusador captura toda a sua confiança, depois ele faz algo que é bem pior. Quando ele captura sua confiança, ele já sabe que pode bater de novo, porque você já está ali completamente refém da situação. E na hora que ele bate de novo, na hora que ele morde de novo e ao mesmo tempo mantém a gentileza, ele faz com que você se desequilibre. E no desequilíbrio,
você não consegue estar de posse de si mesmo e ter a atitude necessária para estabelecer os limites e até o rompimento. Na maioria dos casos, a necessidade de um rompimento, dependendo do contexto da relação. Isso pode aparecer na família, isso pode aparecer no trabalho, isso pode aparecer na vida íntima, aparece muito na vida íntima, na vida amorosa e também nas amizades. Quantos amigos são assim também? Estão sempre te colocando numa situação difícil, usando a amizade como uma desculpa e você vai cada vez mais tentando compreender, ponderar, como eu falei, a pessoa começa, não, mas ele vai melhorar, são coisas do comportamento humano, e com isso você vai adiando o seu autorrespeito. Existem 3 aspectos importantes que eu gostaria de falar também, para a gente finalizar o vídeo daqui a pouco. Dentro desse caso que eu contei para vocês da garçonete, ele agiu ali demonstrando uma prática muito comum de abusadores, que é a minimização. O que é a minimização? Ele minimizou e banalizou. Existem 3 aspectos importantes dentro dessa prática de padrões abusivos, que é a minimização, banalização e a desqualificação. Então vamos lá, a minimização, ela aparece no sentido de diminuir a gravidade da circunstância. Vamos lá para o caso. O que ele fez ali no morde e assopra? Ele minimizou a circunstância. Havia uma gravidade, ele estava paquerando outra mulher na frente dela. Isso é grave. Para ela foi extremamente grave. Na realidade, ele banalizou essa gravidade, essa exposição. Ele está ali numa situação onde ele desconsidera o que ela vai sentir. Então ele minimiza a circunstância, minimiza a gravidade. Onde ele banaliza o sentimento, ok? Ela se sentiu extremamente ofendida com a situação e ele banalizou isso, ou seja, isso é bobagem, uma besteira, eu não estava cantando ninguém, eu estava apenas sendo gentil. Aí ele banaliza o que ela está sentindo e também banaliza o comportamento dele. Ah, é uma bobagem isso é coisa só para que a moça fique mais à vontade, para que eu seja gentil com ela. E a desqualificação não apareceu ali. Porque a desqualificação é o seguinte, só aproveitando, a desqualificação é quando o abusador, ele diminui um talento seu, aí ele te desqualifica, diminui uma potencialidade sua. Quando ele diz para você que você não é tão boa assim, que você no fundo não tem aquilo tudo, ou seja, a desqualificação aparece muito voltada a talentos. A minimização, como eu expliquei, de circunstâncias, ele diminui a gravidade, e a banalização geralmente é do sentimento da vítima, e quando é no comportamento dele, ele também banaliza e minimiza, ele nunca se desqualifica, né? Ele banaliza e minimiza a gravidade do seu comportamento. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Com certeza vamos trazer mais conteúdo. Esse padrão de comportamento é um padrão muito perigoso. Prestem atenção, porque isso captura nessa tentativa de desculpas, de você achar que ele está pedindo desculpas de verdade, nessa falsa tentativa de mostrar para você que ele mudou, porque é falso, ele não mudou nada. Ele fica ali tentando enrolar a pessoa. Cuidado com isso, porque isso prende, você fica, será? Mas dessa vez ele ficou tanto tempo numa boa, será que agora ele de fato não mudou? E com isso você vai passando anos, meses, continua no mesmo lugar psicológico, sentindo as mesmas coisas, esperando que o outro mude para que você dê um passo. Isso é exatamente o canto da sereia que o abusador traz para você. Ele faz você acreditar que ele vai mudar, ele se responsabiliza, entre aspas, para que você continue ali capturado, e nessa que você acredita, você vai adiando seus projetos, adiando a sua mudança e prestando atenção nele. Ok, queridos? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, compartilhem com outras pessoas, dê um like aqui embaixo, aqueles que gostaram, para que a gente possa alcançar outras pessoas que estejam sofrendo, que possam ser ajudadas, ok? Para que a gente possa fazer o nosso canal crescer. Um beijo muito grande no coração de todos, foi um prazer como sempre, até o próximo Papo de Divã.